Amém, queridos? Mais uma vez, graça e paz da parte de Deus e também de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre uma nova alegria quando nós podemos deixar tudo, por mais importante que seja em nossas vidas, para nos dirigirmos a este lugar que é a casa de Deus. Nós vamos nesta noite abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso de número 40. Lucas, capítulo de número 8, a partir do verso 40, que diz: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Mas eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, que prostrando aos seus pés lhe suplicava que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Vamos para o verso 49. Falava Jesus ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, do Jairo, e disse: Tua filha já está morta, não mais incomode o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente, ela está salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele lhe disse: Não chores, ela não está morta, somente dorme. E zombavam dele porque sabiam que ela tinha morrido. Entretanto, Jesus, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram admirados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia ocorrido. Oremos. Bendito Deus, aqui está esta palavra toda poderosa, porque é tua e o Senhor é todo poderoso. Agora, Pai, no nome de Jesus, abençoa-nos, ajuda-nos nesta reflexão, nesta mensagem, nesse sermão, para que possamos crescer um pouco mais em conhecimento, graça e poder diante de Ti. Que nada nos roube ou atrapalhe este momento. Por amor de Jesus te pedimos. Amém e amém, Jesus. Coloquei como título: Tormento de perder coisas preciosas. O tormento de perder aquilo ou o que nos é precioso. Nós sabemos, na prática, que para adquirirmos qualquer coisa nesta vida, neste mundo que é chamado de mundo tenebroso, nos é bastante trabalhoso, nos é bastante difícil. Então nós aprendemos desde pequeno a valorizar as nossas conquistas, as nossas coisas que a duras penas nós trouxemos para junto de nós, e ficamos como que apegados a elas, e sempre estamos admirados ou nos admirando nas nossas conquistas. Algumas coisas que nós conquistamos, elas, à medida que vamos vivendo esta vida, parece que elas perdem o seu valor, perdem. Eu conheço muitas vidas que elas só foram valorizar quando estive hoje no médico,
a saúde só depois que perdeu. Então agora já não tem mais saúde, e elas, enquanto vemos outras pessoas que estão chegando ao centenário da vida com um vigor de uma pessoa ainda jovem, né? Por quê? Porque essa pessoa, ela se preservou, ela não fez as extravagâncias daquele que ainda está em tenra idade, e ela já está sofrendo os percalços das escolhas que fez na vida, né? Às vezes escolhemos um lugar para morar e não escolhemos bem este lugar, e de repente esse lugar é tomado por um deslizamento, por uma enchente, por um terremoto, ou enfim, por um problema sísmico qualquer, e de repente nós ficamos lamentando porque não nos foi fácil adquirir. Assim é um lar que ele se dissolve, é um lar que se desfaz, né? É um casamento que vai embora, e às vezes nós não valorizamos, inclusive, né, esta união, e não aplicamos tudo aquilo que deveríamos aplicar para que ele vingasse, ele continuasse forte. A maioria das relações que se perdem é porque depois de casados as pessoas prescindem, né? Elas deixam de lado alguns valores que na época do namoro e do noivado eles não abriam mão. Sempre gentis, sempre cavalheiros, sempre pessoas dedicadas e devotadas umas às outras. Que pena, né? Que depois, viu, dona Cibé, que casa, então elas parecem que já tem tudo quanto acha que precisa, né? E esse homem talvez seja uma dessas pessoas. Nós vimos que ele era o principal da sinagoga, era o homem que administrava a igreja, era o homem que celebrava as reuniões, era o homem que ele falava sobre a Bíblia, que é a lei, né? Falava sobre a lei, era o homem que inclusive cuidava das coisas da economia da igreja, era o responsável. Não foi fácil chegar à principal da sinagoga. Ele lutou também, e eu não sei se, enquanto ele estava na sua busca incontida para ser o chefe, para ser o principal, para ser o maior, ele talvez relevou algumas coisas e prescindiu de algumas coisas, mas a verdade é que esta menina, que era a única, quando nós temos como eu, né, filhas, eu vou dizer até aqui, em excesso, né, porque temos 7 filhas, nós não abrimos mão de nenhuma delas, né? Nós não negociamos coisas nenhuma em relação a elas, né? Nós, de um modo geral, estamos sempre protegendo, estamos sempre valorizando, né? Estamos sempre aconselhando, estamos sempre trabalhando. Mas esse homem só tinha uma, e de repente ela está já, né, entrando na fase de juniores, né? Está chegando a 12 anos, está saindo da sua meninice, da sua criancice, vamos usar essa palavra, né? E ela está enferma. De repente ela está enferma. Eu não sei quanto tempo demorou para ele colocar os olhos de que aquela filha precisava de reais cuidados. Eu não sei quanto tempo demorou, porque as suas atividades, os seus compromissos eram grandes, e Israel cobrava muito dos seus líderes. Tinham que ser pessoas capacitadas, eles estavam sempre de olho nos seus guias, para que eles de maneira nenhuma deixassem de aplicar a palavra de Deus à vida deles. Não obstante, muitas das vezes eles também não seguiam o guia. A Bíblia diz para imitar os seus pastores, o escritor de Hebreus, lá no capítulo 13, diz: a fé dos quais imitai.
Nós sabemos de muitos pastores, muitos guias do povo, que eles cuidaram muito da igreja, mas muito mesmo. Por outro lado, o lar, a família, parece que sofreu alguma espécie de detrimento. Parece que o casamento ficou um pouco de lado e de repente a esposa queria ser a igreja, porque ele acariciava aquela igreja, ele estava sempre atento às necessidades daquela igreja, mas a esposa não, da mesma sorte as filhas. Então nós vemos com pesar que muitos líderes, por isso que Paulo, quando ele vai aconselhar os seus discípulos, quando ele ia separar, um líder, quando eles iam separar tanto Timóteo como Tito, ele diz ali para eles que aqueles que ele fosse consagrar e separar tinha que ser marido de uma mulher, Hoje nós temos alguns líderes aí que eles já estão, bastante no plural nesse quesito, E que eles governem bem a sua casa, que tragam seus filhos sempre submissos, obedientes e assim sucessivamente. Então nós vemos que alguns, e é um número elevado, desse alguns, tem errado nesse quesito. Talvez o Jairo também tenha pecado também desta forma que estamos dizendo. Mas o importante de tudo é que ele caiu em si. Ele percebeu que o estado que estava vivendo, a sua casa e a sua família, precisava de cuidados maiores. Como líder judeu, eu temo que ele provavelmente não iria até Jesus se não fosse o caso. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem, E isso daqui é uma prova de que às vezes algum mal nos assedia, nos acomete, e nós às vezes ficamos murmurando, e este mal vai ser um caminho, vai ser uma bênção na nossa vida, porque nós vamos conhecer aquilo que, se não fora este mal, então jamais haveríamos de viver, de conhecer. E este, sem dúvida alguma, é um típico caso de que um mal que só foi observado quando ele se tornou mais mal ainda, ele se tornou pior. Por quê? Porque esta doença agravou-se. Para ele buscar, primeiro para ele dar o seu cuidado à sua casa e à sua família, e depois ele buscar o recurso que todos aquele que está vivendo alguma espécie de mal, ele deve fazer: procurar a pessoa maravilhosa de Jesus. Assim como nós vemos aqui que as pessoas, quando Jesus chega àquela casa, então a Bíblia diz que elas choravam, no verso 52. É muito ruim esse estado. Eu sei que o choro é uma válvula de escape. Eu sei que emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, chorar é um benefício para a vida do homem, para a vida da pessoa. Mas chorar quando não há mais expectativa, chorar quando você se vê diante de uma impotência, chorar diante do estado que já está lacrado, é como um túmulo. E as pessoas, elas vão aos túmulos, literalmente vão ao cemitério. Daqui a pouco estamos chegando em novembro, e no dia 2
dia dos defuntos, eu não sei porque tem isso daí no nosso calendário. É um culto que Deus não aceita, o culto aos mortos, uma reverência aos antepassados, né? Que não deve ser feito. Por quê? Porque as pessoas que não têm esperança, que são iludidas pelas religiões falsas, pelas seitas mentirosas, vão lá acender vela, vão lá rezar, vão lá prantear, vão lá pedir, né, para sair do purgatório e entrar nos céus, como eles ensinam na falsa religião, né? Quando não existe nesse livro esta hipótese, não existe, e este é o livro de Deus, que ele mesmo diz lá em João 17:17, está escrito: esta palavra que ele fala é minha, palavra de Deus. Ele diz, é a verdade. E aqui não se faz qualquer tipo de referência a esse tipo de culto. E elas vão, e quando eu as vejo, eu até concordo. Não, faz bem. Faz bem para quem? Para o defunto que vai sair do purgatório? Não, aquela pessoa, e eu conheço pessoas que elas estão sangrando. Eu tenho filho, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho avó, eu tenho avô, que eles também foram para o caminho de todas as gentes. E eu quero dizer que quando eu não era, não se ofenda, quando eu não era de Deus, eu não conhecia isso, eu ia no cemitério. Eu ia, entendeu? Eu ia lá. E quando eu via a cova do meu filho, eu fazia até uns bercinhos, colocava lá. Quando o cara roubou, eu fazia plantão lá, que eu falei, se roubar de novo, eu mato ele aqui, enterro nesse sepulcro. Fazia plantão lá, entendeu? Se acontecesse de eu vê-lo, e minha mulher está aqui de prova, eu ia matar um cara, porque ele estava violando o túmulo do meu filho, e eu já ia preparado para... Mas eu não tinha Jesus. Então aquilo era sagrado, aquilo tinha um valor inestimável para mim. Mas, e aí? O meu filho, ele faleceu com 3 anos e 8 meses. Segundo as Escrituras Sagradas, não há para ele condenação. Não há, porque está no seu estado de inocência. E pode a igreja dominante falar do limo, esse negócio, é tudo baboseira. Esse livro aqui não fala. Esse livro aqui diz, Jesus falou que se nós não fizermos como o meu filho Eliel, criança, nós não vamos entrar no reino do céu. Ele ainda diz isso, entendeu? O resto é tudo invenção. O resto é tudo doutrina de homem, que Jesus lá em Mateus 15 falou, vocês me desonram, ensinando doutrinas que é do coração de vocês. E em Mateus 23, ele diz, esse discípulo que você faz ele 2 vezes filho do inferno. Então, cuidado, cuidado. A Bíblia diz, por que você quer ser guia, se você vai receber o maior juízo? E Lucas diz, aquele que mais foi dado, mais será cobrado. Então, tem muitas pessoas que aventam falar desse livro, quando o Senhor não o autorizou a falar. Ele inventou alguma coisa, e se sente, né? E coisas dessas. Então veja bem, querido, essas pessoas vão chorar, e quando elas choram fisicamente, né? Psicologicamente, afetivamente, emocionalmente, tudo isso contribui, né? Você não vê que as pessoas que choram no velório, essas coisas todas, elas se sentem um pouco melhor, né? Por quê? Porque algumas que ficam se contendo, às vezes sofrem algum problema físico, emocional, psicológico, coisa dessa sorte. O Jairo, ele foi a Jesus, nós lemos. E ele foi a Jesus porque ele detectou o mal.
Agora eu pergunto, você não tem um mal que está ficando crônico, está ficando pior? Quando o mal ficou pior, o Jairo não se fez de rogado daquele judeu orgulhoso que é o principal da sinagoga, que é o líder, que é o guia do povo, que é não sei o quê. Eu conheço muitos pastores, guia, que eles se envergonham de vir aqui à frente e dobrar-se aqui para ser ungido e consagrado por um outro pastor ou por um outro oficial da igreja. Eu conheço, entendeu? Parece ser um tanto quanto ridículo. Por quê? Porque ele é o bambam do seu povo, entendeu? Ele é aquele que sempre tem uma palavra, ele sempre tem uma saída, ele sempre tem uma receita, ele sempre... Mas o Jairo não tinha nada. Por quê? Porque ele estava perdendo tudo e ele descobriu só quando estava perdendo. Tem gente que é assim, só quando está perdendo a coisa preciosa, que certamente ele deixou de lado para cuidar, né, da sua formação, do cargo que ele pleiteava alcançar, a busca incontida. Tem pessoas que elas morrem para encher as paredes de diploma, depois fica lá os mosquitos lá defecando nesses diplomas, porque elas não podem o quê? Ser felizes com essas coisas todas. E elas são médicas, engenheiras, advogadas, são pessoas proeminentes, né? E invejadas às vezes como o Jairo, mas por dentro ele está ruim, ele está mal. Que bom quando o mal, aquilo que dentro de você está te corroendo, está te consumindo, como acontecia com Jairo, te leve a fazer a coisa certa. E a coisa certa é procurar Jesus. Não existe outra coisa certa a não ser essa. Jesus vinha de uma empreitada, Jesus vinha de um outro empreendimento. Ele acabara de expulsar os demônios daquele moço que estava possesso com 2.000 demônios. Já pensou? Um demônio, ele endemoniza totalmente a sua vida. Agora aquele tinha 2.000 demônios que entraram em 2.000 porcos e destruíram eles, arrasaram, lançaram eles no precipício, no abismo. É isso que o diabo quer fazer. O mesmo que queria, e se não fosse a intervenção de Jesus, que por intermédio de Jairo, que o convida e se humilha, que se prostra. Ele é líder, ele é grande, ele é poderoso na sua cidade e no meio do seu povo. Mas que adianta toda a glória humana ser, as coisas preciosas suas estão indo para o ralo, estão descendo ladeira abaixo, estão se perdendo no esgoto. Levanta e vai até Jesus, sai desse estado de prostração, vai chorar, como eu disse agora, 50 anos, 60 anos, indo para um túmulo chorar. Ah, minha filhinha do coração. Ele falou, não, isso eu não vou aceitar na minha vida. Por quê? Porque eu vou até Jesus, e ele deve ter uma saída. Jesus sempre tem uma saída. Ele teve para a mulher que sangrava, ele teve para o Lázaro que estava há 4 dias já podre, ele teve para a mulher paralítica que vivia encurvada, não podia olhar para o alto, ele teve para o cego de Jericó, ele teve para o cego de nascença, e ele tem para você também. Ele tem para mim. Hoje eu deveria estar internado no hospital, e eu estou aqui falando desse amor glorioso, não porque haja justiça em mim, porque como Paulo diz, eu não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja. Então eu não sou digno, porque sou um dos maiores pecadores, entendeu? Mas eu sou redimido, ele me redimiu. E ele não está procurando perfeição em mim, ele está procurando em mim o que ele achou em Jairo, alguém que busca socorro dele. Não aquele que conhece todos os rituais da fé, da religião, né, da crença, né, que conhece todos os versículos da Bíblia. Isso aí
O diabo conhece todos os versículos da Bíblia e ele está no inferno já. Entendeu? Agora ele quer que você tenha um coração que te leva a se humilhar diante dele. E a palavra de Deus diz: humilhai-vos perante as potentes mãos de Deus e ele te exaltará. Você já pensou a alegria desse homem que está reunido de pessoas como ele, que iam viver um quadro fúnebre, que iam velar um defunto, que iam se vestir de preto e ficar todos eles naquele ritual, chorando, lastimando o azar que desabou sobre a casa e a família, seja qual for o tsunami, né? O vendaval que está entrando na sua vida, na sua casa, na sua família. Busca o concurso de Jesus, apela para ele, vai lá e se humilha, diga para ele: Jesus, minha vida está aos pedaços, tudo está sendo levado de roldão, estão varrendo a minha vida, é tudo um desastre, mas eu não quero perder. Foi o que ele falou: vem até em casa, Jesus, e resolve o meu problema. Vem até a minha vida, vem até a minha saúde, vem até a minha família, vem até meu emprego. Você não precisa somar aos 12 milhões de desempregados que estão aí. E se você já é um desses, né, desempregado, ele ainda hoje abre uma porta grande para você. Porque para ele não tem esse negócio de Dilma ou Temer, ou Obama, ou Macri. Ele não tem esse negócio, com ele não tem homens. É ele que é todo poderoso. E quando ele chegou lá, entendeu? Então, ele diz: não precisa chorar não, que quando Jesus ele se interessa, eu quero dizer que ele se interessa pelo seu caso, entendeu? Ele chega e diz: não tem mais problema. Por quê? Porque eu estou aqui. E ele é a solução dos problemas. Quando ele estava no meio do caminho ainda, veio um dos seus pares, e disse: agora já não tem mais jeito. Humanamente tem coisas que não tem jeito mesmo. Por quê? Porque a sua filha já morreu. Olha, acabou. Não precisa mais levar Jesus, não precisa carregar essa multidão com você. Não precisa mais. Agora nós vamos ser solidários com você. Tem bastante gente lá na sua casa, todos já sabem da notícia, correu logo a informação, e eu vim te buscar aqui porque as pessoas querem te ver. Eu acho que é muito bom quando você vai levar, né, as suas condolências, né, os seus sentimentos nesta hora tão difícil da vida. Eu acho. Mas eu acho muito melhor quando você acredita que aquilo que evidentemente parece ser um mal maior, você pode transformar na pessoa de Jesus em um momento mais glorioso da sua vida. E veja bem, nós estamos tratando aqui de uma coisa, de um caso de morte, e as pessoas dizem que para tudo tem esperança, só não há esperança para a morte. É mentira. Para tudo em Jesus há esperança. Até porque em Jesus não há desesperança, porque para ele não há impossível, tudo para ele é possível. Então cabe aqui a pergunta: como está a sua vida? A sua filha, entendeu? Como no caso do Jairo, está indo embora, seu filho, seu marido, sua mulher, seu trabalho, o seu dinheiro, os seus bens, as coisas que você lutou para conquistar, de repente está vazando pelas mãos. Você segurou tanto que vazou por meio dos dedos.
e você não tem como sustentar essas coisas. Jesus, Ele está tão perto, como diz a palavra aqui, junto de você. É só cair de joelho, é só se trancar no quarto, como diz Mateus capítulo 6, e em secreto. Não precisa buscar o pastorzão da TV, não precisa buscar o padre lá nem o Papa lá em Roma, não precisa. O que precisa é você dobrar o seu joelho e em secreto, rasgar o seu coração e dizer: Deus, olha como estou, eu não quero continuar assim, eu não quero viver saudoso, eu não quero estar chorando o passado, eu quero o que o Senhor diz na tua palavra, o fruto do Espírito, que é gozo, paz e alegria. E você verá o que irá acontecer, como aconteceu na vida do Jairo. Ele vai ressuscitar também o seu morto. Fiquemos em pé e oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu te adoro porque a tua palavra, que é a verdade, e ela é a nossa consolação, porque ela, Senhor, é um dos nossos motivos, e é através dela que nós conhecemos seu amor, sua grandeza, seu poder e a sua glória. Por isso eu oro por aqueles que aqui ouviram e os que ouvirão, para que esta palavra, Senhor, levante aquele que está caído, alegre o que está triste e ressuscite o que está morto. Para a tua glória eu te peço, por amor de Jesus, nosso Salvador. Amém.